vamos iniciar falando do objeto do SPED. E quando falamos de SPED, me refiro justamente à introdução desse formato de apresentação ao fisco sobre a perspectiva de informações relacionadas às declarações acessórias. O SPED ele tem alguns compromissos que são muito importantes ressaltar. Embora você eventualmente já trabalhe com os SPEDs, mas de certa forma é importante um passo atrás para que a gente possa entender e se aprofundar mais, em que pese então você saber todas as questões que foram introduzidas para a necessidade então que foi desenvolvida ao SPED. Promover a interação dos fiscos. Nós também observamos a necessidade dos entes tributantes compartilharem informações. Portanto, a ideia da União, os estados e Distrito Federal e município estarem mais próximos é algo sensacional sobre o ponto de vista de fiscalizações. Porque, como vocês sabem, por exemplo, o município compete a demonstrar as arrecadações dedicadas às prestações de serviço, portanto, ficando então alinhado com o documento fiscal. Logo, também as empresas que são dedicadas a venderem mercadorias são sujeitas ao ICMS. Nessa direção, também emitem notas fiscais. E desta forma e conduta, se tem emissão de nota fiscal que tem a perspectiva de prestação ou venda de mercadoria, gera uma receita. Logo, essa receita também vai acontecer a tributação não apenas só do ISS, como do ICMS, mas estes documentos fiscais seguirão como base para a tributação de outros tributos administrados pela União, ou seja, PIS, COFINS, RPJ, contribuição social, IPI. Percebam que, então, todos se relacionam em certa medida. Por esse motivo, foi feito, então, esse pacto entre os entes tributantes para que pudessem, então, ter declarações que se conversavam. Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes. Isso ainda talvez está um pouco frágil. Se nós olharmos, temos ainda muitas declarações acessórias que são correlatas a, por exemplo, SPED fiscal. Em São Paulo, capital, ou a Grande São Paulo de forma geral, temos a GIA, uma declaração acessória que, inclusive, ela, então, em recente publicação está sendo descontinuada, mas ficou por muitos anos a sua necessidade de preenchimento, bem como a sua entrega. Mas a ideia justamente do SPED é ter um ambiente único, exclusivo, para que o contribuinte possa demonstrar essas informações de cunho fiscal e contábil. Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários. Na medida que você tem condições de medir e identificar quem são esses contribuintes que podem eventualmente deixar de recolher aos cofres públicos tributos, você precisa medir. É a mesma coisa quando você empresta dinheiro para alguém, mas não tem um controle de que dia foi, exatamente qual circunstância, qual foi a data, o horário, enfim, você não tem elementos. Será mesmo que depois que você for cobrar essa pessoa, ela vai lembrar dessa informação? Você mandou uma mensagem destacando que houve essa transação entre vocês? Percebe que quando a gente não tem condições de cobrar, medir, justificar, fica difícil. E o fisco tem um prazo para fazer este tipo de procedimento, são 5 anos. Então, se o fisco eventualmente deixar passar, e isso acontece bastante, milhares e milhões de contribuintes que deixam de emitir nota, deixam de recolher seus tributos, manipulam, falsificam, fazem todo tipo de tramóia para não pagar tributação. Portanto, baseado então nessa experiência que
o fisco foi adquirindo ao longo do tempo, percebeu-se que tinha necessariamente de ter um controle maior sobre isso. E o objetivo da criação do SPED justamente foi para ter maiores detalhes e informações de forma mais séria. E aí tem um ponto que eu acho muito importante, porque muitas pessoas que quando fazem a transmissão, seja qual for o SPED, e vem a mensagem validado com sucesso, parece que já encerrou o seu trabalho. Então a falta de percepção da complexidade da legislação tributária é um erro que me parece bem razoável e é o que mais nós percebemos. É muito comum as pessoas hoje em dia serem bem, talvez, aceleradas em relação ao conhecimento. Na medida que ela adquire algumas camadas, eventualmente já entende que talvez ela está muito preparada e que aquilo é muito simples e que não requer muitos cuidados. Eu faço a seguinte analogia. Um faturista que simplesmente aperta algumas funções do sistema e de forma misteriosa uma nota fiscal é emitida, e os procedimentos que ali ele faz, teoricamente, são simples, esse indivíduo imagina que ele é, então, um grande faturista e consegue fazer muitas emissões de documentos fiscais simultaneamente. Mas, se você observar, o sistema está gerando. Houve parâmetros que outras pessoas construíram de modo a ter a circunstância de colocar pessoas que não têm toda uma base possível conseguir emitir um documento fiscal. Portanto, é nessa direção que eu olho esse cenário de a falta de percepção. Ainda existem pessoas que entendem que a área fiscal, tributária, é algo que é possível você deixar engessado e controlar tudo. Não é possível. Então, respeite a legislação tributária, respeite as operações e nem tudo é tão fácil quanto parece. Controle de arrecadação. Outro objetivo, obviamente, que com a chegada do SPED teve esse desejo, porque assim consegue o fisco fiscalizar e forçar o contribuinte também fazer as suas arrecadações. Afinal de contas, se nós olharmos do ponto de vista de arrecadação, o fisco que mais ele precisa? Mais empresas que recolham seus tributos, empresas que não usem de má fé, então, mecanismos e formas ilegais para burlar regras. Conferência do cumprimento. A partir daqui, a justificativa que dá, então, na criação do SPED é o combate da evasão fiscal por meio efetivo de controle e fiscalização dos órgãos fazendários. Nós sabemos que o Brasil é muito grande e tem diversas regiões e toda região, obviamente, precisa recolher seus tributos. E a partir deste nosso bate-papo que aqui estamos tendo, podemos aqui buscar algumas reflexões do tipo: se você não consegue acompanhar cidades pequenas que possam eventualmente ter muitos contribuintes, isso acontece. Como que você controla? Então não é o tamanho da cidade, não é o tamanho da empresa, e sim os fatos. Os fatos precisam ser desenhados de forma igualitária. Então o objetivo do fisco, baseado então neste ponto, sabendo que o Brasil é muito grande, e ele precisa ter condições de monitorar tudo o que acontece então no país. E o SPED teve esse compromisso justamente para acompanhar de forma mais eficaz quem então comete evasão fiscal. A relação entre o fisco e contribuinte, essa relação que eventualmente teria que ser mais amistosa, mas vamos ter como consciência que nós, na área fiscal, contábil, tributária, somos o elo entre o fisco e o cliente. Se vocês buscarem na reflexão mais profunda, vai perceber o seguinte: se depender do cliente, ele não paga tributo, ele não emite nota, ele não entrega nenhuma declaração acessória, por ele nem existiu o contador e tampouco o advogado. Mas nós temos um compromisso, uma missão muito bonita
está levantando essa bandeira. Nós somos, então, o elo que divide, e a responsabilidade que nós carregamos é enorme. Então, nós temos que tentar buscar sempre esse avanço dessas informações junto ao fisco. E se nós observarmos, me parece bem razoável que hoje em dia nós temos mais elementos de pesquisa, temos condições de entender o que o fisco pensa. Se voltarmos no tempo, quem aqui já trabalha na área há bastante tempo, consegue fazer uma correlação do que viveu e o que vive hoje. Por que gera melhoria para a população esse aperfeiçoamento do sistema? Na medida em que você, então, introduz condições para as pessoas terem maior facilidade para emitir o seu documento fiscal e eu, como fiscalizador, consigo acompanhar, então, naturalmente, nós estamos mais próximos de chegarmos em um consenso, dizendo que muitos contribuintes gostariam de cumprir adequadamente a sua posição enquanto contribuinte. E nessa dinâmica, em meados de 2007, houve então o que chamaram de Programa de Aceleração do Crescimento, dada então na oportunidade, e a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital, conhecida como SPED, e Nota Fiscal Eletrônica, que à época era uma novidade. Esses foram então os projetos iniciais que nós tínhamos em mente. E depois disso, então agora nós temos que fazer uma correlação na evolução. Afinal de contas, recordar é viver. No ano de 1907, tínhamos então esse tipo de modelo de documento fiscal. Veja, poucas informações, poucos dados. Depois avançamos um pouquinho, em 1970, o layout era este que você está observando. Ainda assim, poucas informações. Perceba que, com esses dados, pouco a gente consegue entender como tratar as operações. Tanto é verdade que esses formulários eram emitidos em 4 vias. E essas vias eram facilmente manipuladas, gerando muito prejuízo ao fisco em relação a isso. Se nós pensarmos quantas empresas fraudaram, quantas empresas lesaram. Eu sei que você pode ter um sentimento que também faz meia-culpa, que o fisco ele também rouba, ele faz outras questões. Mas nós, enquanto então operadores do direito, operadores da contabilidade, nós temos que ater aos fatos, apenas exclusivamente sendo imparcial, fazer nosso papel para que os contribuintes possam cumprir adequadamente estes tipos de ocasiões. 2010, aí sim chegamos ao modelo que nós conhecemos hoje, que naturalmente ele acaba sendo transformado, mudado, alterado na medida que há uma nova situação. Vide, por exemplo, ao DIFAL não contribuinte, foi adicionado novos campos dentro das tags. Também houve mudanças na formatação de retirada de mercadoria. Enfim, uma série de situações que foram sendo agasalhadas dentro da estrutura do arquivo XML, na medida que então o contribuinte, a sociedade, acaba criando uma nova relação jurídica. Então, temos aqui esse documento fiscal que é conhecido como DANF, este em particular, que serve apenas para circulação de mercadoria. Porém, a nota fiscal eletrônica, o arquivo XML, é o que define a sua veracidade. Por isso, então, o documento fiscal é sempre o arquivo XML. Aqui, esta DANF se presta apenas para servir como circulação da mercadoria. Pretensões do projeto do SPED. Então, nós vamos contextualizar em linhas mais objetivas para que assim vocês possam então entender exatamente qual foi o objetivo da criação do SPED. Simplificar as obrigações acessórias, facilitar a identificação de ilícito. Tanto é verdade, como nós pudemos observar no bloco anterior, quantos contribuintes estão caindo em malhas fiscais, não é verdade? Vocês viram, se você não ouviu essa parte, resgate essa aula que eu falei a respeito do plano anual do governo, que eu explorei bastante esse assunto. Aperfeiçoar os procedimentos fiscais. A partir do momento que você tem tudo isso digitalizado e tem numa estrutura,
você consegue então ter dados e começar a coletar, sem necessariamente ir até o cliente. Um pouquinho mais. Integrar. Houve a integração a partir então do SPED, a relação direta entre os fiscos, federal, estadual, municipal. Reduzir a sonegação e fraudes, seguramente isto é a bandeira da criação do SPED, e aumentar a arrecadação. Afinal de contas, quando você fiscaliza, você tem um único propósito, é orientar também os contribuintes, isso é verdade, mas me parece que o seu objeto maior é aumentar a arrecadação. Quando você consegue medir exatamente quem te deve e quanto, seguramente fica mais fácil para que você possa tomar as suas decisões. Aqui é um histórico da EFD, ICMS e IPI, para que vocês possam aqui acompanhar a evolução das fundamentações legais acerca, então, dessa declaração acessória que compete a esses dois tributos que seriam ICMS e IPI. E aí são os livros que foram substituídos a partir da EFD, ICMS e IPI. Então, livro de entrada, livro de saída, inventário, a apuração de ICMS, a apuração também de IPI, e abaixo eu deixo a fundamentação legal para que, caso ainda assim tenha alguém que questione acerca da necessidade de impressão de um desses livros, que a cláusula 7ª, então, tem a possibilidade de esvaziar o assunto. Recepção dos arquivos. Os arquivos são recepcionados quando falarmos de, então, EFD, ICMS e IPI por estabelecimento. Portanto, se você tem matriz e filiais, significa dizer que você vai entregar um EFD, ICMS para cada estabelecimento. Deste modo, se você tem 25 estabelecimentos, significa dizer que vão ser 25 entregas de EFD, ICMS e IPI, de forma a ser demonstrada por estabelecimento. Fato muito importante, cada uma responde por si só. Sobre as contribuições sociais dedicadas à EFD Contribuições, o que abriga então essa declaração? São o PIS, PASEP, o COFINS e até certa oportunidade também o CPRB. Então, também estava dentro dessa perspectiva, conhecida como também desoneração de folha de pagamento. Nós entregávamos o bloco P de Paulo, mas esta informação hoje em dia está sendo introduzida através do REINF, inclusive registro, salvo engano, 2060. Quem estão obrigadas a adotar aqui a necessidade de preenchimento e entrega da EFD Contribuições. Então, ponto de partida, as empresas do lucro real têm que entregar EFD Contribuições. As empresas que estão no lucro presumido e arbitrado também precisa fazer a entrega. Nós temos aqui também adotarem, por exemplo, as empresas de banco comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimentos. Então, esses tipos de negócios também carecem entregar a EFD Contribuições. Estão dispensadas de entrega as empresas optantes do Simples Nacional. Temos também dispensa para quem é pessoa jurídica imune ou isenta, mas com uma pequena ressalva, de valores mensais das contribuições apuradas que seja igual ou inferior a R$10.000. Isso para o PIS/PASEP. Atenção enquanto a isso, caso você esteja na circunstância de pessoa jurídica imune ou isenta. Quem mais está de fora? Está dispensado as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas desde o início do ano calendário. Inativo, meus amigos e amigas, é aquilo que você não tem nenhuma transação. Mas eu pago uma única conta, professor, então você não é ativo. Não é inativo. Se você não movimenta nada, significa dizer que você é uma empresa inativa, não tem nenhuma transação por ela. E aí,
temos mais algumas dispensas que eu exponho para vocês aqui abaixo, só para que vocês tenham ciência da profundidade dessa dispensa. Diferente da FD ICMS PI, a FD Contribuições é centralizada as suas apurações. Portanto, no mesmo exemplo que eu trouxe de filiais, neste caso, essa declaração ela vai aglutinar todas as filiais. Existe dentro deste ou desta declaração acessória condições para que você consiga identificar de forma individual todo o faturamento dessas filiais. Mas, na hora de apurar o DARF, demonstrar, isso é compilado e entregue ao fisco dizendo, olha, eu tenho várias filiais, demonstrei cada uma delas dentro do mesmo arquivo, mas o DARF em si, a apuração é consolidada. Então, o bloco M, que se comporta a ser o motor desta declaração acessória, ele vai receber as informações de outros registros e compilar tudo em um único local, para que assim um contribuinte, caso seja necessário o recolhimento de PIS e COFINS, assim o faça.